Olá, eu sou Leandro Provenzano, advogado aqui do canal Explicando Direito, o canal que traz diversas dicas e notícias do mundo jurídico que você pode usar para exercer o seu direito. Então, aqui eu trago dicas para que você possa lutar no seu dia a dia para fazer valer o seu direito. E às vezes você vai conseguir algum benefício, até mesmo econômico, com as dicas que eu vou trazer aqui para vocês. E hoje o tema do meu assunto aqui com vocês é: querem acabar com o direito do consumidor no Brasil. Leandro, mas por que você está vindo com esse assunto? Bom, é que hoje o cenário do direito do consumidor aqui no Brasil ele está passando por uma transformação. Principalmente depois da pandemia, alguns golpes, algumas fraudes praticadas contra o consumidor, elas tiveram um volume tão grande de vítimas que acabaram sobrecarregando o Poder Judiciário, fazendo com que diversos escritórios de advocacia entrassem com diversas ações perante o Poder Judiciário. E aí, dessa forma, o que aconteceu? O Poder Judiciário, tentando limitar essa quantidade de ações que normalmente são distribuídas mensalmente por todo o país, eles acabaram praticando algo que a gente da advocacia fala que é jurisprudência defensiva. O que é isso? É quando o juiz ele exige alguns certos critérios, alguns requisitos que o consumidor cumpra para poder então entrar com uma ação no Poder Judiciário. Vou te dar um exemplo para ficar claro na sua cabeça o que é isso. Você tem o site consumidor.gov.br, que é um site do governo, onde ali você pode colocar reclamações a respeito de determinadas empresas. Então, alguns juízes estão exigindo com que o consumidor entre com uma reclamação antes de entrar com a ação judicial, entre com essa reclamação no portal consumidor.gov. E isso vai contra a Constituição Federal, onde protege, onde prevê que cada um de nós consumidores temos direito ao livre acesso ao Poder Judiciário. E ao colocar esse requisito para a gente poder entrar com uma ação no Judiciário, ele vai estar limitando o meu acesso ao Poder Judiciário. Então, a advocacia chama isso de jurisprudência defensiva, que vai trazer aí um obstáculo para que o consumidor possa entrar com essa ação no Poder Judiciário. Mas, Leandro, você não acha que seria legal com que cada consumidor entrasse com uma reclamação antes de entrar com a ação judicial? Bom, na verdade, eu acharia muito bom que os consumidores conseguissem resolver os seus problemas sem a ajuda do Poder Judiciário, mas que caso ele não conseguisse resolver esse problema, isso aí já adiantasse um pouco o processo judicial. E eu falo isso porque as empresas já são obrigadas por lei a ter um SAC, o Serviço de Atendimento ao Cliente, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. E esse SAC normalmente não resolve os problemas das empresas. E aí o que o consumidor normalmente faz? Quando você fala em direito do consumidor e o consumidor tem um problema, automaticamente já vem na cabeça dele: vou tentar resolver esse meu problema no PROCON, que também muitas das vezes não dá certo, porque se a empresa ela não cumprir a lei, o PROCON não pode ali naquele caso real e concreto mandar que a empresa cumpra obrigatoriamente alguma coisa ou que indenize esse consumidor por algum eventual dano moral sofrido. E como o PROCON não tem esse poder de aplicar uma regra, aplicar a lei para aquele consumidor específico, ele simplesmente tem o poder de aplicar uma multa em caso de reincidência contra essas empresas. Então, muitas vezes a empresa ali também ela não resolve o problema do consumidor. Então, o consumidor já foi para a segunda etapa. Ele já realizou uma reclamação no SAC da empresa e também formalizou uma reclamação no PROCON. No entanto, ele não conseguiu resolver o seu problema e não conseguiu fazer valer o seu direito. E após percorrer todo esse caminho, que pode aí durar vários e vários meses, o consumidor, então, finalmente ele vai poder entrar com uma ação no Poder Judiciário. Então você perceba que ele teve todo um desgaste, ele já usou todo um aparato estatal, porque o PROCON ele é pago pelo poder público, então é o Estado ali que vai fazer o pagamento de toda aquela estrutura, para que aí sim, num segundo momento, o Estado também, por meio do Poder Judiciário, vai então ali promover essa estrutura para atender o consumidor, sendo que a empresa já poderia ter resolvido esse problema desde o começo, quando o consumidor reclamou lá no SAC, no Serviço de Atendimento ao Cliente. Então você veja que o Estado ele não pode colocar mais esse entrave para o consumidor lutar pelos seus direitos.
Isso aí ia prejudicar tão somente o consumidor e ia beneficiar claramente as empresas que cometem práticas abusivas contra o consumidor. E aí, pensando numa forma de coibir com que essas empresas não resolvessem os seus problemas, a não ser no judiciário, o próprio Poder Judiciário poderia dar umas sanções mais pesadas, assim como a gente vê em alguns filmes americanos ou em outros lugares da Europa. Porque assim, o Poder Judiciário ia aplicar uma reprimenda tão forte nessa empresa que ia ficar mais barato para ela simplesmente cumprir a lei do que ficar pagando multas em casos de reincidência. E eu digo isso porque a maioria das empresas, quando são acionadas no Poder Judiciário, elas são acionadas por causa de um único problema específico. Então, vou dar um exemplo daquela fraude praticada pelo empréstimo não solicitado, onde o aposentado e pensionista do INSS percebe que é depositado um dinheiro na sua conta corrente e depois de um tempo ele vai ver que está sendo descontado do seu benefício previdenciário valores referente a um empréstimo que ele não solicitou. Bom, esse caso, diversos bancos, diversas instituições financeiras, eles são demandados todos os meses no judiciário e não resolvem esse problema. A partir do momento que o Poder Judiciário aplicar uma sanção mais pesada para esses bancos, eu tenho certeza absoluta que ao invés de querer pagar todos os meses indenizações e mais indenizações no Poder Judiciário, eles vão querer simplesmente resolver o problema, tendo um sistema mais seguro para que contratos fraudulentos como esses não voltem a ser realizados, não voltem a ser implementados dentro daquela instituição financeira. Então, eu tenho certeza que isso seria uma pena muito mais eficaz por parte do Poder Judiciário do que simplesmente colocar mais requisitos, colocar mais entraves para que o consumidor possa finalmente entrar com uma ação judicial e fazer ali finalmente valer o seu direito quanto consumidor. Até mesmo porque, para cada consumidor que entra com uma ação no Poder Judiciário, tem no mínimo outros 10 que tiveram o mesmo problema, mas não entraram com essa ação judicial. Isso porque, como eu já falei para você, quando ele tenta resolver o seu problema pelo saque e não consegue, vai ao PROCON e também não tem uma resposta satisfativa, ele acaba desistindo do seu direito porque ele vai vendo que não é resolvido o seu problema e isso vai desmotivando com que esse consumidor vá ao Poder Judiciário. Então, para cada consumidor que entra com uma ação judicial, há no mínimo outros 10 que não entraram no Poder Judiciário e mesmo assim foram prejudicados por práticas abusivas cometidas pelas empresas. Então, a gente deve sempre prezar pelo cumprimento da Constituição Federal, que determina, que prevê o livre acesso ao judiciário, e a gente tem que ser contra sempre quando há mais um obstáculo, quando há mais um impeditivo para que o cidadão finalmente possa buscar o seu direito na justiça. Beleza? Se você já teve algum problema com o direito do consumidor, você conseguiu resolver no saque ou resolveu no PROCON, deixa um comentário aqui abaixo. Agora, se você quiser mandar temas novos para eu trazer aqui para esse nosso bate-papo, me manda uma mensagem por meio das outras redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. E aqui na descrição também eu vou deixar como que você faz para você fazer parte da nossa lista de transmissão do WhatsApp. Ali na lista de transmissão você vai ficar sabendo sempre em primeira mão quando eu tiver vídeo novo que a gente vai mandar pelo próprio WhatsApp, mas não só os vídeos, como também outras dicas e outras notícias do mundo jurídico que eu vou passar ali pelo WhatsApp de modo muito mais mastigado para você entender melhor, beleza? Eu peço ainda para que você, caso não seja inscrito no canal, se inscreva aqui e ative o sininho para você ser notificado sempre quando tiver vídeo novo e principalmente compartilhe esse vídeo com quem você sabe que já teve algum problema relacionado ao direito do consumidor, se conseguiu resolver no saque, se já fez reclamação no PROCON, ou até mesmo me conte sua experiência, se você já entrou com um processo judicial envolvendo o direito do consumidor. Beleza? Grande abraço!